Olha só, gente, escuta essa história. Depois você me conta se isso somou alguma coisa na sua vida. Eu já te garanto que é uma ótima história e com um benefício muito pouco conhecido para quem tem artrite e dores pelo corpo. Então, vamos lá. Um homem chamado Johnny Friend afirma ter resolvido o problema com gastando literalmente alguns centavos. E para saber como usar Stafico e como ela funciona, você só precisa fazer uma única coisa, que é assistir este vídeo até o final, combinado? Neste vídeo, eu vou compartilhar com você um método simples para no qual um homem de 85 anos jura ter se curado desta condição em apenas 4 semanas. A sua história foi publicada no Correio Digital do Jornal Diário do Reino Unido, e logo eu vou lhe dizer exatamente o que fazer para colocar em prática o seu método. Porém, antes veja rapidamente o que é artrite. Artrite significa inflamação das articulações, embora existam muitas variedades desta condição de saúde. Os tipos mais comuns são a osteoartrite e a artrite reumatoide. A osteoartrite é uma situação a qual a cartilagem das articulações, que é aquele tecido bem forte, que bife, as termina ósseas, acaba se desgastando, causando assim dor e rigidez. Já a artrite reumatoide é uma condição na qual o sistema imunológico do corpo ataca a membrana delgada que recobre as articulações, causando muita dor, vermelhidão, inflamação e inchaço. Algumas pessoas está condução de forma leve ou moderada. E tem épocas que os sintomas pioram, em outras e até melhora. Porém, nos casos mais graves, esta situação de saúde pode durar anos ou a vida inteira. Embora existam muitos medicamentos para esta condição, os médicos não oferecem uma cura, e o que eles acabam se concentrando em aliviar os sintomas e melhorar a função articular. Porém, você já pensou se existisse uma cura que curasse literalmente esse problema com alguns centavos? Pois este homem de 85 anos está seguro que encontrou uma cura. Seu nome é Johnny Friends. Ele conta que estava sofrendo de artrite paralisante durante 15 anos, nem sequer podia dobrar os joelhos sem sentir uma dor insuportável. Ele conta que tinha ouvido falar sobre algumas palmilhas de sapatos que tinham sido feitas de conte, e que podiam aliviar a dor. Porém, ele não tinha dinheiro suficiente. Foi aí que ele decidiu fazer a sua própria versão, colocando 4 moedas de cobre em cada palmilha do seu sapato, e afirmando que havia sido curado em 4 semanas depois de ter começado a utilizá-las. Realmente parece uma loucura que algo tão simples poderia ser eficaz nessa condição. Porém, o Sr. Johnny Friends não é o único que disse que o cobre nas palmilhas dos sapatos são eficazes para tratar artrite. Existem mais relatos, por isso, se você estiver gostando, não esquece de deixar o seu like e compartilhar. Fica com todo mundo. Em outro artigo publica e conta a história do Sr. Kate Wong, de 69 anos de idade, e que também disse que a dor nos seus joelhos eram tão fortes que estavam considerando trocar sua bengala por um andador ou se submeter a uma cirurgia para a substituição dos joelhos. Porém, em apenas 5 semanas depois que ele começou a utilizar as palmilhas feitas de cobre, a sua melhora foi tão significativa que ele pôde voltar a jogar golfe novamente. E olha só, tanto as pulseiras como as palmilhas e outros artigos feitos de cobre têm sido utilizados por centenas de anos como um tratamento popular para esta condição de saúde. E, apesar de não existir evidência científica para comprovar isto, existem milhares de pessoas que garantem que as diferentes maneiras de utilizar matérias de cobre têm sido grande ajuda como um tratamento natural para a artrite. E então, para que esse método corretamente, basta utilizar algumas moedas de cobre nos sapatos que você utiliza diariamente. Se você for feras este método, lembre-se de utilizar as moedas que tenham maior quantidade de cobre possível. Por exemplo, as moedas de 1 centavo norte-americanas feitas antes de 1982, passou mendigo de 95% de cobre, e são uma ótima opção. Porém, se você vive em um país que não é possível ter acesso às moedas de grande quantidade de cobre, ou cobre puro que seja plana, e que se possa colocar nas palmilhas do sapato, deve causar um efeito similar às moedas norte-americanas. Uma vez, gente, que não são moedas que causam efeito, e sim, o material no qual elas são fabricadas, que é, no nosso caso, o cobre. Isso é algo tão simples e tão econômico que, na verdade, você não perde nada tentando. Se você testar, espero que realmente funcione para você. Leve em conta que você deve utilizar só sapatos sem maias, pois, de acordo com as crenças ao longo do tempo, que o cobre é utilizado como tratamento para artrite, o efeito curativo é causado pelo cobre com a pele. Em alguns casos, se não é causar desconforto, também é possível você utilizar alguns fios de cobre em formato de um espiral para você conseguir o mesmo efeito.
Mas e você? Uai, seu app de vídeos curtos.